Você já imaginou viver escondido dentro de uma caverna, tendo seu alimento roubado por estrangeiros e não ter ninguém a quem recorrer? Foi assim que o povo de Israel viveu por 7 anos sob o domínio dos midianitas. Após longo período semeando, cuidando da plantação e dos animais, quando chegava o momento da colheita tão esperada, lá vinham os inimigos e levavam absolutamente tudo. Como gafanhotos, os midianitas roubavam todo o sustento de Israel e não deixavam nada, nem gado, nem grãos, nem ovelhas. Nada restava. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Mas isso não aconteceu sem motivos. O povo de Israel havia voltado a repetir o erro dos seus antepassados. Um ciclo vicioso de desobediência, sofrimento, clamor, livramento, paz e abandono a Deus. Israel havia deixado o Senhor para servir a Baal e a Zerá, os deuses da chuva e da fertilidade. E o povo não media esforços para agradar a esses deuses. Isso incluía sacrifícios de animais, imoralidades sexuais e até sacrifícios de crianças. Aquelas pessoas que conheciam os feitos de Deus viraram as costas para o Senhor, se esqueceram dos seus milagres e aceitaram outros deuses. Mas agora estavam arruinadas, sofrendo na mão de seus inimigos. A aliança que havia sido feita com Deus foi quebrada. Por isso, eles estavam sendo humilhados e oprimidos pelos midianitas. Israel havia empobrecido materialmente e espiritualmente. Da mesma forma, para muitas pessoas é necessário que o sofrimento consuma sua vida, sua saúde, sua família, seus bens, para que só então clamem a Deus. Foi o que aconteceu com Israel. Quando, após 7 longos anos, o povo, que já estava debilitado, escravizado e miserável, lembrou-se do Senhor e resolveu clamar a Deus. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. E quando Deus ouviu o clamor de Israel, não o desprezou. Pelo contrário, prontamente enviou seu profeta para guiar o povo para a libertação física e espiritual. Deus sempre está pronto para atender aqueles que o buscam. E ele estava à espera daquele clamor para libertar Israel muito antes. Mas foram necessários 7 anos até que o povo reagisse e clamasse a Deus por livramento. O chamado de Gideão. Em toda a Bíblia, é possível perceber que Deus não opera milagres sozinho. Ele chama aqueles que estão inconformados com a situação atual e lhes dá condição para enfrentar e vencer seus dilemas. Foi o que aconteceu com Gideão. A Bíblia conta que ele era um homem que, apesar de viver com medo e à mercê dos midianitas, não ficava esperando de braços cruzados. Pelo contrário, ele se arriscava para ter pelo menos um pouco de comida. E foi num desses momentos, malhando o trigo no lagar, que o inesperado aconteceu.
lembrando que o lagar não é o lugar adequado para malhar trigo, mas sim para prensar uvas. Para malhar o trigo era necessário um espaço maior, no topo de alguma colina. Contudo, isso não era possível naquele momento. Possivelmente a quantidade de trigo era pequena e Gideão não podia ficar exposto para os inimigos em uma eira. Porém, a necessidade era grande e o lagar era a sua única opção. Mas foi ali, naquele lugar inapropriado, com medo e fome, que o anjo do Senhor encontrou Gideão e lhe disse as palavras tão conhecidas: "O Senhor é contigo, homem valente." Foi neste momento que a revolta de Gideão aflorou e, em vez de glorificar a Deus, ele questionou sobre a situação que ele e seu povo viviam. Mas Gideão lhes respondeu: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas." Com essa resposta fica claro que Gideão não aceitava a humilhação que estava vivendo. Por conhecer os feitos de Deus no passado, seria impossível que ele achasse aquela situação imposta pelos inimigos como algo natural. E a resposta, que até pareceu insolente, na verdade agradou a Deus. Estava eleito aquele que livraria Israel de todo o tormento vivido por 7 anos. Para a surpresa de Gideão, Deus o havia escolhido em sua pequenez, já que a sua família era a mais pobre e ele era o menor da sua casa, ou seja, era o menor dos menores. Gideão não era capacitado aos olhos humanos para libertar nem a si mesmo, quanto mais uma nação inteira. Mas é exatamente aí que entra o poder e a grandeza de Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse: "Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" E ele lhe disse: "Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai." E o Senhor lhe disse: "Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem." O senhor sabe que você é um homem valente, mesmo que tente demonstrar ignorá-lo. Você libertará seus irmãos do jugo de Madian. Vejam só. Você fala como se realmente o senhor o tivesse encarregado de dizer essas coisas. Assim é, Gideão. Ora, me faça um favor. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou o menor na casa do meu pai. Como pode pensar que eu O senhor é contigo. De que tem medo? Contudo, aquela palavra ainda era pouco para Gideão. Os anos de sofrimento pareciam ter de deixado um tanto incrédulo. A aparição do anjo não lhe deu a confiança necessária. Por isso, ele faz uma proposta e pede um sinal a Deus. Ou seja, Gideão precisava mais do que simples palavras. E por isso ele também fez mais do que isso. Apresentou a sua oferta. Apesar da situação de miséria de Israel, Gideão apresentou ao anjo um cabrito e pães ázimos para expressar e aprovar a sua fé. Foi quando Deus aprovou a sua oferta através do fogo consumidor, e ali Gideão teve a certeza de que Deus estivera com ele. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos.
Deus havia aceitado aquela prova de fé de Gideão. Mas ainda não era o bastante. Era preciso se livrar de tudo aquilo que impedia a ação de Deus. A casa de Gideão havia se rendido à idolatria e construído em casa um altar a Baal. Além disso, eles guardavam uma segurança, um resquício de suas economias, a esperança de um futuro, o segundo boi. E foi exatamente o que Deus pediu. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. O segundo boi era o reprodutor e, portanto, o responsável pela descendência e sustento daquela família. Mas foi exatamente este boi que Deus pediu. O Senhor foi específico no seu pedido. Havia chegado a hora de Gideão provar que confiava totalmente em Deus, sem reservas, sem dependências pessoais. Era só ele e Deus. Não havia espaço para outros deuses, pois Deus nos quer 100%, sem divisões. Por isso, o sacrifício incluía a derribada do altar a Baal. Gideão não tinha mais o que perder. Foi quando ele decidiu deixar o conflito de lado e fazer o que Deus havia lhe pedido. Era de noite e ele reuniu mais 10 homens para aquela prova de fé. Sua atitude era mais do que uma oferta. Gideão estava arriscando a própria vida. Era tudo ou nada. Afinal, quando Deus pede, ele não deixa dúvidas. E quem sacrifica, também não. Assim como esperado, os idólatras se levantaram contra Gideão. Mas foi neste momento que o mais importante aconteceu. Gideão foi revestido do Espírito de Deus. E assim ele recebeu a autoridade para fazer aquilo que Deus lhe havia chamado: livrar o povo da escravidão dos midianitas. Agora era preciso convocar o exército de Israel. Gideão tocou as trombetas e 32.000 homens se apresentaram. Apesar do número parecer relevante, era ínfimo se comparado aos 135.000 midianitas. Ainda assim, Deus ainda disse a Gideão que eram muitos homens. Mais uma prova era necessária para separar os medrosos e tímidos daqueles que estavam preparados para a batalha. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Eu sei muito bem que o que estou pedindo é um grande sacrifício. Mas, sinceramente, digo a vocês: se alguém está com medo, volte para casa.
restaram apenas 10.000 homens. Contudo, era preciso ficar claro que a vitória, tão aguardada, não havia sido conquistada por força humana, mas pelo poder do Altíssimo. E aí veio mais uma prova pessoal. Quando cada um revelaria o que havia em seu interior, aqueles 10.000 homens mostrariam se estavam ou não preparados para a batalha. Deus os mandou descer ao lago para beber água. Mas somente aqueles que ficaram alertas, que lamberam a água como um cão, sem se deixar distrair por nada nem ninguém, foram os escolhidos. E vejam só a surpresa. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Vá para debaixo daquela palmeira quando acabar de beber. Quando acabar, vá para debaixo daquela palmeira. Sim, está bem. Depois, vá até aquela palmeira ali. Agora os outros, em frente! Quantos são? Não muitos. Perguntei quantos. Uns 300. São 300. Se os israelitas vencessem com 32.000 homens, eles poderiam pensar que venceram por causa de suas grandes habilidades ou estratégias. Mas Deus queria deixar claro que a vitória era apenas por causa de sua força e poder. Por isso, reduziu o exército a apenas 300 homens. Aqueles 300 homens de fé estavam prontos para a guerra física e principalmente para a guerra espiritual. E o mais surpreendente ainda estava por vir. As armas desse exército se resumiam a trombetas, cântaros vazios e tochas de fogo. Deus deu a Gideão a estratégia. Tarde da noite, eles se dividiram em 3 grupos. Quando todos os midianitas estavam dormindo, os 300 valentes, unidos ao toque da trombeta, quebraram seus cântaros. As luzes invadiram o arraial. E em um só grito eles bradaram: Espada do Senhor, espada de Gideão. O desespero tomou conta dos inimigos. O alvoroço era grande. O barulho era enorme. Assustados, os midianitas começaram a se matar entre si.
o Senhor lutou a batalha do povo de Israel. Os midianitas foram destruídos. Unidos, na mesma fé, no mesmo sacrifício e na mesma disposição, Gideão e os 300 conquistaram a vitória e libertaram o povo de Israel dos 7 anos de escravidão. A história de Gideão mostra que Deus não depende das condições humanas para manifestar a sua grandeza. Ele só requer coragem e disposição para usar aqueles que se mostram dispostos a obedecer a Ele. Deus transformou um comandante tímido, mas revoltado, e seu irrelevante exército em grandes vencedores e exemplos de fé. Jarilene Stux nasceu em uma família pobre, de 15 irmãos, no humilde povoado de Espantagado, na Bahia. Uma época em que ter esperança era a única forma de sobrevivência, e que São Paulo seria o único destino de uma nova oportunidade de vida. O início, assim, eu fui morar com meus irmãos, né? Então, assim, eu tinha que escolher ou trabalhar ou estudar. Então, eu tive que parar de estudar. Então, eu fui trabalhar fazendo faxina, limpando a casa das pessoas. Depois, eu comecei a passar roupa para eu conseguir ajudar na despesa, porque a gente pagava aluguel. Morava no quintal de um, depois morava no quintal de outro. Então, sempre eu morei assim com umas 3, 4 pessoas, meus irmãos, primos. Então, assim, sempre eu tinha que me manter, pelo menos, manter o básico. E assim, a gente tinha um sonho quando a gente vinha pra cá, de chegar aqui, conquistar, depois voltar bem lá pra Bahia. Mas eu cheguei aqui e eu vi que não ia ser bem assim. Aí casei, né, com assim, pra mudar, né. Logo engravidei, né, aí a minha sogra nos ajudou, né. Falou, vai morar aqui 7 anos, no quintal da casa dela. Ela determinou assim um tempo, era 7 anos, que a gente poderia morar, que ela ia ajudar a gente. Depois de 7 anos, a gente teria que começar a pagar, porque também, né, 7 anos já estava bom, né. Aquilo dentro de mim, aquele sonho, tinha morrido. Então, assim, eu casei e continuou a mesma coisa, não mudou nada. Eu era católica, eu ia na missa, fazia até terço na minha casa. E eu sempre ia, mas assim, eu tinha um vazio dentro de mim, que eu procurava alguma coisa para preencher aquele vazio. Eu acreditava muito, né? Mas eu não acreditava, assim, em Deus, na verdade, né? Eu acreditava naquelas imagens, eu tinha fé naquelas imagens, buscava, mas não mudava. Então, eu recebi um convite da minha vizinha, ela sempre me convidava. Sempre que ela me encontrava, ela me fazia o convite para eu ir participar de uma reunião. Eu falava assim, não, na Universal, não, eu não vou. Eu chegando na igreja, estava na época da Fogueira Santa. Eu lembro, o primeiro dia que eu fui, estava na Fogueira Santa. E assim, eu não entendi direito, mas eu sabia, assim, o pastor pregava com uma revolta, ele falava com tanta certeza que a minha vida ia mudar, se eu cresce no que ele estava pregando ali no altar. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer, não sei, eu não trabalho, mas eu vou fazer alguma coisa e eu vou sacrificar. Eu me revoltei, na verdade, contra a situação, porque era o que eu sempre quis, mas estava adormecido dentro de mim. Então, aquilo ali, assistindo aquela reunião, aquilo me despertou, que minha vida poderia mudar. Então, eu comecei a fazer bordado em chinelos. Eu lembro que meu dedo ficou todo cortado, mas era R$1 que eu ganhava por cada par de chinelo. Mas eu bordava chinelos até tarde da noite, levantava cedo. Meu esposo saía tipo umas 5 horas, eu já levantava, 5 horas da manhã eu já começava. Bordava porque eu queria fazer algo para Deus, colocar não só assim, vamos dizer, uma oferta, assim, eu queria fazer um sacrifício, colocar o meu tudo mesmo para Deus, dar o meu melhor que eu poderia, às vezes, talvez, ter pedido algum dinheiro para o meu esposo, ter juntado de alguma outra forma, mas era uma coisa que eu tinha que fazer. Foi um sacrifício mesmo, assim, para mim.
E quando subi, né, chorando, assim, meu Deus, tá aqui. Mas quando eu desci, eu já assim, tava tudo diferente. Não tinha mudado nada. Assim, eu morava lá ainda, tudo, mas eu desci diferente. Tinha certeza que Deus ia me responder. Não sabia, assim, o que ele ia fazer, o que eu ia fazer, mas eu tinha certeza que ia mudar. Ia mudar tudo, eu já desci diferente. Opa, já desci aquela paz dentro de mim. Eu tinha certeza. Eu cheguei em casa, assim, eu não sabia como explicar, mas eu sabia que tudo ia mudar. Tudo, tinha certeza dentro de mim. Pedia para Deus uma direção. Então, nesse meio tempo, a gente que morava na casa da minha sogra, né? A gente conquistou a nossa casa. Foi uma das primeiras conquistas depois que subiu no altar, porque eu queria um lugar, uma casa nossa. Então, assim, foi uma das primeiras conquistas que a gente teve, foi a nossa casa. Deus me deu uma visão, onde eu comecei com um comércio bem pequeno, uma perfumaria na época, bem pequeno. Depois, Deus deu, eu falei, não, isso aqui é muito pequeno. E eu não tinha dinheiro, mas eu tinha fé. Aí conquistei a minha primeira loja. Passou um tempo, conquistei a minha segunda loja. Aí estava nesse ramo de bijuteria, mas assim, Deus me deu uma outra direção para não depender somente daquele ramo, que eu poderia fazer uma outra coisa também. Aí onde Deus me deu a direção de ir para a área de supermercado. De Fogueira Santa em Fogueira Santa, Deus foi me dando direção. Cada vez uma direção diferente. E meu casamento foi restaurado. Hoje, graças a Deus, a gente é feliz. Tenho 2 filhos, a minha filha está se formando agora. Tenho um filho de 15 anos que hoje pode estudar em escola particular, que antes eu nunca imaginava. Tenho apartamento, tenho uma chácara também, hoje que eu posso, final de semana, ir passear com meus filhos, descansar com a minha família, né? Fora isso, viagens, eu nunca imaginava de onde eu saí, fui para Disney, é um sonho de muitas pessoas. Fui para Alemanha, República Tcheca, já viajei fui para vários países. Fora isso, o cruzeiro, a gente sempre tá viajando em família, uma coisa que eu nunca imaginei, que um dia eu ia ter e hoje eu tenho condições de estar indo com a minha família, dando o melhor para meus filhos. Então, assim, mudou tudo. E nessa última Fogueira Santa, Deus me deu a oportunidade de ter mais um outro supermercado. Então, assim, para quem não tinha, assim, condições nenhuma, hoje eu tenho os 2 supermercados que são grandes, hoje posso ter o melhor para os meus filhos. Então, em meio a essa pandemia, que, assim, tá uma crise, assim, no Brasil, que as pessoas falam, para mim não, pelo contrário. Como eu sacrifiquei, fui fiel ao altar, fui fiel a Deus, Deus tem me honrado. 13 dias antes de acontecer essa situação atual no país, eu conquistei um outro supermercado. Tem arrebentado, tá crescendo muito e vai crescer mais ainda. Fazer a Fogueira Santa funciona, certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma. E toda vez que eu fui para o altar, Deus me respondeu. O altar não deve nada para ninguém. Eu não tenho dificuldade, o que Deus pede para mim, eu faço. Não tenho medo que eu vou pro altar e se der errado. Não vai dar errado. Eu tenho certeza que vai dar certo.